A OCDE revelou que os indicadores compósitos avançados relativos ao mês de outubro mantêm a subida das expectativas da recuperação da economia portuguesa. Este indicador avançado da OCDE para Portugal registrou em outubro o crescimento mais acelerado desde o mês de abril. Outubro foi já o 11º mês consecutivo em que o indicador se situa acima dos 100 pontos. Estes indicadores antecipam uma retoma mais forte na economia portuguesa no primeiro semestre de 2014. Por outro lado, o Instituto Nacional de Estatística vem hoje confirmar o crescimento de 0,2% da economia portuguesa no terceiro trimestre face aos 3 meses anteriores, o que confirma efetiva e definitivamente aquilo que já tínhamos notícia, que é a segunda variação positiva do PIB e a interrupção do ciclo de recessão, ou seja, Portugal saiu oficialmente da recessão técnica. O PSD registra com agrado que o investimento das empresas, que cresceu em cadeia do segundo para o terceiro trimestre 4,77%, e que foi o grande impulsionador do crescimento do PIB registado nos últimos 2 trimestres, a par das exportações e do consumo das famílias, estas últimas de forma mais equilibrada. Como registra ainda muito favoravelmente o facto da economia ter gerado nos últimos 2 trimestres um número significativo de postos de trabalho. Igualmente muito significativo é o facto das exportações portuguesas já equivalerem a quase 40% da geração de riqueza do país, quando há 3 anos não chegavam aos 37% do PIB, o que significa que estamos no bom caminho para atingir o objetivo intermédio dos 45% em 2015, como está expresso na Estratégia Nacional para o Fomento Industrial, Crescimento e Emprego. Pela primeira vez em muitas décadas, Portugal vende hoje mais do que compra ao exterior, o que significa que existe uma alteração no modelo estrutural da nossa economia. Portugal vai confirmar pelo segundo ano consecutivo a eliminação do crónico déficit externo que levou o país à bancarrota em 2011. Após mais de 20 anos de sucessivos e crescentes déficits externos, Portugal em 2012 interrompeu esse ciclo. Este dado é, sem dúvida alguma, o reflexo mais claro das reformas estruturais a que o país está a levar a cabo. O rumo dado pelo Governo de Portugal está a demonstrar que para a economia crescer não é preciso um Estado gastador. E que, uma vez resolvido o problema das finanças públicas e controlado o endividamento, Portugal vai poder enveredar por uma estratégia de baixa de impostos para apoiar a produtividade e a competitividade da nossa economia. Os dados oficiais hoje publicados pelo INE e pela OCDE surgem no momento em que o Governo aprovou o Orçamento de Estado na Assembleia da República para o ano 2014 e que, por sua vez, este também prevê um crescimento de 0,8%. As notícias positivas sobre a economia são tanto mais importantes quando Portugal está a preparar a execução do próximo quadro comunitário de apoio financeiro europeu num valor superior a 21 mil milhões de euros, que será uma alavanca fundamental para o acelerar do crescimento da nossa economia, pelo forte contributo que trará ao desenvolvimento e fortalecimento do tecido empresarial português. O que estes indicadores vêm fazer é validar e incentivar a estratégia definida pelo Governo, que passa ainda pela reforma do IRC, pela reforma do Estado e pela Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e Emprego 2014-2020. Um conjunto de medidas que visa dinamizar a economia e o investimento, tornando ao mesmo tempo o Estado mais eficiente e mais ao serviço dos portugueses. Por tudo isto, o PSD sublinha o reconhecimento que estas e outras entidades oficiais, OCDE e INE, entre outras, vão dando à ação governativa, como sublinha a abordagem positiva que estas matérias têm merecido pela parte de vários parceiros sociais, fazendo votos para que, de forma segura e consolidada, este caminho possa continuar a ser trilhado sem obstáculos e contratempos. O PSD está certo que, perante estes dados, se abre um novo tempo, cujos resultados irão justificar e dar sentido aos esforços que os portugueses têm realizado, sendo para tal fundamental e determinante que continue a desenvolver-se o diálogo social em Portugal
e também a participação ativa de todos os agentes partidários e políticos nacionais. Razão pela qual termino esta minha intervenção sublinhando a importância e a relevância desse entendimento interpartidário para continuarmos a garantir uma estabilidade para o futuro, continuando os bons resultados a ser uma notícia para o nosso país. Marco António Costa, aproveitando aqui a sua presença, pedia-lhe um comentário sobre um outro assunto que não tem a ver com este que nos traz aqui, relativamente às eleições europeias. O que lhe pergunto é como é que estão as negociações da lista conjunta e se o CDS está de alguma, se o PSD está de alguma forma a tentar impor nomes ao CDS para essa lista conjunta. Aquilo que eu gostava de dizer sobre essa matéria é muito fácil. É público porque eu próprio já dei a notícia pública dessa circunstância. Tem havido conversas entre o PSD e o CDS sobre esse tema e sobre muitos outros temas, como é natural. Que esse é um tema que será abordado naturalmente pelos dois líderes nas moções que apresentarão aos seus congressos, aos respectivos congressos, e que antes da eleição dos novos órgãos políticos do Partido Social Democrata, seguramente não haverá nenhuma negociação efetivada com quem quer que seja relativamente a listas, a conteúdos de listas e a matérias que sejam conexas com esse tema. Queria, aliás, recordar, se me permitem, que as eleições europeias decorrerão no dia 25 de maio e que as listas terão que ser apresentadas em abril. Razão pela qual é completamente extemporâneo e prematuro qualquer conversa concreta sobre nomes ou sobre listas em concreto até o final dos dois congressos e, obviamente, num período muito antecipado relativamente à data da entrega das listas. Gostava, no entanto, de dizer que é público que, e foi declarado no verão passado, que os dois partidos, os dois líderes, acordaram apresentar listas conjuntas. Tudo o resto que possa ser dito sobre esta matéria não passa de mera especulação e da nossa parte não merece nenhum tipo de alimentação nem nenhum tipo de comentário suplementar. E não tem que as divergências que estão a existir possam criar aqui algum problema nesse objetivo? Pelos vistos, as divergências só existem entre os seus jornalistas, porque entre os dirigentes dos partidos não existe razões para nenhum tipo de divergências. A pergunta que lhe fazia tem a ver com o tema anterior e pergunto-lhe: os portugueses nos últimos tempos têm ouvido o Primeiro-Ministro, alguns dirigentes do PSD, dizer que os sinais na economia são bons e que estamos no bom caminho. Muitas pessoas perguntam nas ruas, afinal, quando é que as pessoas também, isso vai ser refletido nos rendimentos delas. Quando é que os jovens, por exemplo, os vencimentos que cortaram, quando é que podem ter acesso àquilo que foi retirado nos últimos tempos. Eu gostava de dar nota de algo que é muito importante. Como sabem, um dos problemas mais graves que vive a nossa sociedade é o problema do desemprego. E nesse âmbito, os dados também são positivos. Nós tivemos uma situação em que a economia portuguesa destruiu empregos até ao final do primeiro trimestre deste ano. Essa situação inverteu-se no segundo e no terceiro trimestre e os números que hoje são públicos e oficiais demonstram que no segundo e terceiro trimestre, comparado com os números do final do primeiro trimestre de 2013, aquilo que se verifica é um crescimento de 120 mil postos de trabalho em Portugal. Significa que no final do primeiro trimestre de 2013 se interrompeu um ciclo negativo relativamente ao emprego e verificando-se uma inversão com o crescimento do emprego, o que vem confirmar os dados sustentados que têm existido de redução do desemprego, está em linha com o crescimento da economia, está em linha com o crescimento das exportações, está em linha com o crescimento da produção industrial. Isto é, temos todos razões de forma serena, sem excessivos entusiasmos, mas com muita confiança para acreditar que a nossa economia não só hoje deu uma volta positiva e está a seguir um ciclo de crescimento, como os resultados positivos a nível social estão a ter o seu reflexo por esta via que eu acabei de referir. António Costa, gostaria de saber o que é que, se não acha, uma das razões pelas quais a recessão tem diminuído tem a ver com o consumo interno. Não acha que o próximo orçamento poderá travar este crescimento que se começa agora a ver? E também, pegando nas suas palavras, quando é que acha que o governo pode baixar os impostos? Bom, a primeira resposta à sua pergunta é não. Porquê? Porque, como eu disse,
no próximo ano o governo prevê um crescimento da economia de 0,8%, e aquilo que também é previsto por todas as entidades oficiais que fazem previsões económicas, quer nacionais, quer internacionais, apontam para um crescimento da economia. Uns em valores superiores, outros em valores inferiores. O que há de comum em todas essas previsões é que, efetivamente, se verificará um crescimento da economia. Depois, no ano 2014, depois gostava de lhe falar novamente do indicador compósito da OCDE, que relativamente ao mês de outubro e pelo 11º mês consecutivamente se valoriza e cresce, o que indica que haverá uma aceleração do crescimento económico no primeiro semestre de 2014. E, portanto, temos boas razões para acreditar que o crescimento da economia não será de forma nenhuma comprometida com o consumo. Pelo contrário, aquilo que se verifica é que o consumo está a ter uma certa retoma, mas uma retoma regrada. E o que está efetivamente a ser o grande motor do crescimento da nossa economia é, essencialmente, o investimento empresarial. E isso, sim, tem um significado expressivo porque significa, acima de tudo, que há uma mudança do modelo económico, que é uma mudança sustentável para o futuro e não um modelo como aquele que nós tínhamos, assente no consumo, no endividamento das famílias e das empresas e, obviamente, do Estado português. E sobre os impostos? Sobre os impostos, como é sabido, o Governo tem uma prioridade muito clara. E a primeira prioridade é baixar os impostos sobre as empresas. Aliás, a esse propósito, lançou um desafio público para que o Partido Socialista acompanhasse esta reforma do IRC. E porquê? Começar pelos impostos sobre as empresas. Porque pretendemos, se me der licença, já lhe respondo. Como vê, estou-lhe a responder a tudo. Porque pretendemos, em primeiro lugar, garantir que haja atração de investimento externo e também haver uma estabilidade e confiança das empresas relativamente ao país, no sentido de poderem apostar em Portugal. Em segundo lugar, que isso seja gerador de emprego. Para nós é muito importante. Como é sabido, das 10 propostas que o Partido Socialista apresentou como contraponto àquele que é a proposta do Partido Social Democrata e do CDS através do Governo para a reforma de IRC, 5 dessas propostas foram aceitas. 2 dessas propostas contrariavam o ponto 1.19 do memorando de entendimento, isto é, contrariavam aquilo que o Partido Socialista assinou como memorando de entendimento, violando esse memorando. E, em terceiro lugar, 3 das propostas não poderiam ter aceitação. Julgo que isto é uma prova inequívoca que esta aceitação significativa das propostas apresentadas pelo Partido Socialista no âmbito parlamentar é uma vontade e uma determinação, significa uma vontade e uma determinação do Governo para e do Partido Social Democrata, no sentido de tentar encontrar uma convergência estratégica que dê estabilidade. A nossa estratégia relativamente à redução de impostos é muito clara. Em primeiro lugar, reduzir os impostos sobre as empresas para garantir o crescimento e o investimento empresarial e o desenvolvimento económico e o fomento do emprego. A seguir, reduzir os impostos sobre as pessoas, porque isso permitirá que as pessoas façam uma opção com o que ficarem adicionalmente de rendimento com essa redução de impostos, de a forrarem ou consumirem, e só finalmente a nossa prioridade recai sobre os impostos relativos ao consumo, porque esse será o última das nossas opções em termos de redução de impostos. Disse que o tema das europeias seria abordado nas moções dos dois líderes aos congressos. O PSD mantém o compromisso de ir com o CDS em coligação pré-eleitoral nas europeias, ou acha que isso pode mudar no congresso do PSD? Como sabem, se há característica que o líder do PSD tem é ser um homem de palavra e, portanto, manterá a palavra dada e sobre essa matéria não existe a mínima dúvida entre os dois líderes. E espera que o CDS mantenha a palavra dada também? Não existe a mínima dúvida. Queria mudar de assunto. Está prestes a ser votada no Parlamento e debatida uma proposta de referendo sobre a coadoção de crianças por homossexuais que foi apresentada por um grupo de deputados do PSD. Eu queria saber se o PSD defende a realização de uma consulta popular sobre esta matéria. Como é sabido, o Partido Social Democrata é uma iniciativa da Juventude Social Democrata
e o Partido Social Democrata aquilo que fez foi mandatar a direção do grupo parlamentar para fazer essa discussão. Como é sabido, nós não fomos mandatados eleitoralmente sobre esse tema. É um tema relativamente ao qual não foi sujeito a sufrágio dos portugueses, porque não constava do nosso programa eleitoral. E nessa circunstância, aquilo que tendencialmente eu entendo, e aqui falo a título particular, é que nós devemos sempre ouvir a opinião dos portugueses. Mas é uma matéria que a direção do grupo parlamentar está a gerir com o mandato da Comissão Política Nacional.